Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Sexta-feira, dia 27 de setembro, celebramos hoje, São Vicente de Paulo, esse homem, dotado da graça de Deus, um grande sacerdote da nossa igreja, lá do ano de 1660, quando começa a vida então de Vicente de Paulo, e ele que exerceu o seu ministério, junto aos pobres, muito apegado àquelas pessoas, muito próximo, melhor dizendo, não apegado, mas muito próximo às pessoas que tinham as suas necessidades, não só espirituais, mas também as necessidades materiais. Grande patrono dos vicentinos, aqueles que também nos hospitais, nos asilos, nas casas de repouso, têm ajudado tantas pessoas, têm ajudado tanta gente. Então vamos pedir hoje a intercessão de São Vicente de Paulo, esse apóstolo da caridade, que também nos ensine a ser como ele, viver a caridade acima de tudo. Vamos para a palavra de Deus. O evangelho dessa sexta-feira se encontra em Lucas capítulo 9, versículos 18 a 22. Aconteceu que estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que Elias, mas outros acham que é algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, ontem eu já antecipava um pouquinho desse evangelho de hoje, quando o tetrarca Herodes queria saber quem era Jesus. Eu ficava imaginando que era João Batista, João Batista que tinha sido degolado ali na prisão, e ele, será que é João Batista que ressuscitou? Esse homem tem falado coisas, e eu dizia, não era só Jesus, mas os próprios discípulos de Jesus também estavam já ali começando o seu ministério. E então repete aqui essa questão, a mesma questão do texto de ontem: quem é Jesus? Quem é Jesus? E Pedro, que estava rezando com Jesus, que Jesus estava rezando aqui no Evangelho de Lucas, com os seus discípulos, Pedro, esse que toma a palavra para responder quem é Jesus, ele faz uma bela profissão de fé, dizendo o Cristo de Deus. Após a resposta, após responderem que Jesus, que o povo estava dizendo, Pedro faz essa bela profissão de fé: o Cristo de Deus. E os discípulos são proibidos por Jesus de contar quem ele era. Outro dia, há poucos dias atrás, nós ouvíamos esse mesmo evangelho, porém narrado por São Marcos. Foi num domingo. E lá era um evangelho um pouco mais completo, inclusive. O final do evangelho, ele traz algumas outras coisas. Mas é interessante nós percebermos que os discípulos foram proibidos pelo próprio Jesus de contar essa revelação a alguém. Exatamente porque eles ainda não sabem em qual medida e sentido é o próprio Jesus. Mas também há algo que nos deixa interpretar, que pelas pessoas não saberem responder quem é Jesus, não ficava bem também os discípulos dizerem: Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, como Pedro disse aqui, naquela profissão de fé. Porque é naquele contexto que eu falava do conhecimento já essa semana. Para eu conhecer alguém, é necessário que eu conviva. De repente, outro vem a me falar, olha, o fulano, o Padre Marcos, eu dava o meu exemplo ontem, Padre Marcos é esse assim, 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 faz isso, faz aquilo, age dessa forma, dessa maneira. Bom, então tá bom, não preciso me aproximar, porque eu já conheço, eu sei quem ele é. Eu sei quem ele é porque alguém me disse. Bom, é claro que é necessário que para conhecer Jesus nós precisamos ter uma experiência muito próxima dele, também como conhecer as pessoas, porque de repente nós podemos ter uma impressão da pessoa. Bom, eu tenho uma impressão da pessoa e eu vou guardar aquilo para mim, mas é aquilo verdadeiramente que é a pessoa? Então é melhor que eu me aproxime
né, para responder, para saber, para entender quem verdadeiramente é essa pessoa. É necessário que eu me aproxime dela, é necessário que eu tenha uma experiência mais concreta com ela. Então, aqui, Jesus pede, não fala nada para ninguém, né? Ele pede para os discípulos, não fale, né? Deixa que as pessoas venham me reconhecer. E claro, como também disse ontem, um evangelho muito ligado, muito próximo, né? Como eu disse ontem, de fato, o reconhecimento de Jesus como Filho de Deus se dá na cruz, se dá na ressurreição, né? Quando, de fato, Jesus é posto ali naquela cruz e ressuscita. Alguns dizem verdadeiramente, chegaram a dizer verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, nesse reconhecimento. Mas, para mim, para você, né, como já disse, quero repetir aqui novamente, é importante que nós o tragamos para a nossa fé, para a nossa vida, e cheios de fé, né, nos dirijamos também a Ele. Trazer para a nossa vida, colocá-lo dentro da nossa casa, colocá-lo junto de nós, né, é muito importante ter a presença de Deus na nossa vida, porque se assim não for, jamais saberemos quem Ele é, jamais conheceremos, ou seja, não receberemos as graças que nós precisamos. Então agora aqui, o Senhor já lhes concede alguns indicativos, né? Claro também, Jesus vai falar para os discípulos, olha, é necessário que o Filho do Homem morra, né? O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, deve ressuscitar. E se nós olharmos a continuidade do Evangelho, nós vamos ver Pedro repreendendo Jesus, né? Diz, não, Jesus, que isso não te aconteça, né? Isso não vai te acontecer. E Jesus repreende, diz, afasta de mim, Satanás, você não pensa as coisas como Deus, mas sim como homem, né? De fato é necessário que essas coisas aconteçam. Então, tem um pouquinho mais a continuação do Evangelho, mas o fato de hoje é, terminando, eu pergunto, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, verdadeiramente? Não porque você já ouviu alguém dizer, não porque você já leu em algum livro, mas para você, quem é Jesus? Que Deus te abençoe, tá? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço para você, fica com Deus e até a segunda-feira, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Amag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.